Olá, tudo bem? Nós estamos chegando. Que bom, porque nós estamos aqui hoje mais uma vez com um convidado que eu tenho certeza que você vai gostar. Por quê? Porque ele atua preferencialmente em duas áreas: na medicina, na qual ele é consagrado internacionalmente, e também na política, em que ele se consagrou também. Afinal, já conseguiu uma reeleição para deputado federal. E agora ele busca, vai falar sobre isso, ele busca uma eleição para o Senado Federal. E lá na Câmara, ele tem feito um trabalho de trazer recursos para a área de saúde, principalmente aqui no estado de Goiás. Já vou apresentar esse nosso convidado, que é o médico, o doutor Zacarias Calil, que é do MDB. Exato. Tudo bem, doutor Zacarias? Tudo bem, olá a todos. Muito obrigado, Paulo, por você ter me convidado mais uma vez para a gente estar juntos aqui e bater um papo, né, sobre política, medicina. Então, eu acho interessante, né, a gente poder também divulgar o nosso trabalho na área política. Claro, e seu trabalho é tão extenso e intenso que a gente resolveu fazer o seguinte: nós vamos fazer 2 programas com o senhor. Um que está sendo exibido nesse momento e o outro que vai ser exibido na próxima edição desse nosso programa. Tá bem? Para a gente poder falar sobre política e sobre medicina. E você, telespectador, repito, tem certeza que vai gostar, porque a história do Dr. Zacarias Calil se confunde com a história da medicina aqui no estado de Goiás. Ele é ícone dentro dessa área que faz aquela cirurgia de separação de gêmeas chifópagas. Siamesas. Daqui a pouco você explica isso tudo pra gente. Fique ligado. Já pensou em estudar do seu jeito, com a qualidade que só o Senai oferece? Seja presencial ou EAD, o Senai tem um curso técnico para você. É a melhor escolha para Carol, que trabalha o dia inteiro e precisa da flexibilidade do EAD sem abrir mão da prática. É a melhor escolha para o Igor, que quer contato direto com a indústria e imersão na prática. Faça a sua escolha. Curso técnico presencial ou EAD de qualidade é no Senai. Vem pro Senai! Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje recebendo o médico Dr. Zacarias Calil, ele que também é político, é deputado federal pelo MDB. E pleiteia, daqui a pouco ele vai falar sobre política, e ele pleiteia também disputar o Senado nessa eleição de 2026. Dr. Zacarias, só para contextualizar um pouco também, porque lá em Brasília o senhor desenvolve um trabalho baseado muito nessa área da medicina. Sim. Inclusive mandando muita verba para cá, para a área de saúde. Mas só para, eventualmente, eu duvido que tenha alguém que não conheça Zacarias Calil, mas só para a gente contextualizar. Zacarias Calil, que se tornou mais do que célebre ao fazer aquela cirurgia de separação de gêmeas esquiópagas, siamesas. Isso. Que mais que se costuma dizer? Chifópagos, muita gente fala esse termo, né? Mas são gêmeos unidos, conjugados, né? Então, depende da união de que eles estão conjugados, a gente tem uma classificação, né? No caso, uma nomenclatura. No caso da Larissa e da Lohane eram esquiópagos. Esquiópagos chamado tripos, porque elas tinham 3 pernas. É o mais raro deles. E por que a gente não vê meninos nessas cirurgias? Então, não tem assim uma estatística para falar, uma causa, né? Mas geralmente a maioria são meninas, são malformações que atingem mais as crianças do sexo feminino. É claro, quando tem os meninos é também mais complicado, né, Paulo? Porque eles não ganham peso tanto quanto as meninas. E eles não têm uma pele suficiente quanto as meninas também. É mais difícil a cirurgia. Que explicação que os senhores têm ainda que, digamos, de forma empírica, para acontecerem esses casos, né, de nascerem unidos? Teria alguma coisa? Seria uma herança genética? Seria da mãe? Seria do pai? Seria o que, afinal? Olha, não tem assim aquela causa, né? Foi isso que determinou. É um problema genético mesmo, né? Na fecundação ali, quando o óvulo, né, por volta do 13º dia, ele começa a se dividir, quando são gêmeos normais. E quando ele não se divide, aí você tem essa união. Então, por exemplo, aonde ele para a divisão, aí fica, né? Por exemplo, se é unido na cabeça, não dividiu a cabeça dos dois, ali fica os chamados craniópagos. São termos latinos, né? Que a medicina tem muito isso. Aí quando eles são unidos pelo tórax, muita gente acha que é chifópagos, né? Nós chamamos de toracópagos. Quando é pelo abdômen, né? É ônfalo, que é o termo latim de umbigo, abdômen, onfalópagos.
E quando é pela bacia, isquiópagos. Aí precisa ver se tem 2 pernas, 3 pernas, 4 pernas. Quer dizer, nós já atendemos praticamente todas essas classificações. Então hoje nós temos 27 anos, né, trabalhando nessa área. Nós já atendemos 47 casos, 27 cirurgias de separação. E um detalhe, Paulo, você já estava pesquisando, nós somos o 3º no mundo em volume de separação de crianças siamesas. O 3º no mundo. Consequentemente, em ocorrências também. Exatamente, porque nós perdemos assim para a Arábia Saudita, que tem um hospital lá, e que o príncipe, né, Abdulaziz, que é o nome do hospital também, ele tem um transporte aéreo lá, ele manda buscar onde tiver ali nessa região para operar nesse hospital, sem nenhum custo também. E Estados Unidos, que nós estamos, acho que 2 ou 3 casos apenas de diferença, porque muita gente também é referência lá, né? E hoje nós somos o 3º. Quer dizer, então, assim, a experiência da nossa equipe é muito grande. Não sou eu, né? Claro. É toda uma equipe que a gente tem, que você acompanha. Mas tem seu filho lá, né? Pois é, até meu filho aí, cirurgião plástico, ele já faz parte, né? Ele já coloca os expansores, participa de todos os procedimentos. Ele tem uma formação em cirurgia geral também, quer dizer, então tudo isso faz parte. E ele está seguindo meus passos, né? Onde é que é feita essa cirurgia? Hoje ela é feita lá no ECAD, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente, que foi uma conquista nossa, né, Paulo? Eu entrei para a política com essa finalidade, da gente ter um hospital de pediatria que seja referência nacional. Hoje é o melhor hospital de pediatria do Brasil. Eu falo isso porque eu trabalho lá toda semana, né? Fazemos a cirurgia de separação de siameses e outros procedimentos, que é hemangiomas, linfohemangiomas, no qual nós também somos referência mundial nesse trabalho, né? Temos laser, tem uma série de equipamentos necessários para esse tipo de procedimento. E o senhor direciona as suas emendas para cá? Exatamente. A maioria das minhas emendas... Emendas parlamentares. Parlamentares. Hoje, se você for lá no ECAD, você vai ver um corredor que eu chamo... É uma clínica radiológica. É assim, é um negócio fenomenal. E eu tenho muito orgulho. Por exemplo, você chega lá, tem um raio-x digital. Que raio-x digital é esse? É aquele raio-x que você coloca o paciente na mesa, né? E você com o joystick ali, você vai mudando o paciente de posição sem ter que ir lá mudar o paciente, sem pegar o paciente. Aí você sai dali e senta em outra sala. Uma tomografia de 64 canais, de altíssima qualidade. Você pode fazer até angiocoronária, uma série de situações aí que muitas clínicas e nem hospital tem. E agora, né, lá ali na frente, tem uma ressonância magnética. Isso aí para nós é ouro, né? Custou mais de 7 milhões, que é emenda parlamentar também. Então, assim, minha. Para não ter dúvida. Não, para não ter dúvida. É tudo emendas que eu destinei para lá. Aí você vira um pouquinho para cá, você tem aquele broncoscopia pediátrica, que é um aparelho de última geração também, totalmente seguro, delicadíssimo, você pode fazer até em recém-nascido. E logo a seguir, ultrassom também. Então nós temos uma clínica radiológica dentro de um hospital público. Agora, tem um efeito colateral muito grande lá, Paulo. Sabe qual é? Qual é? Superlotação. Que todo mundo quer ir lá, né? Quer ir para lá. Vou dizer para você, eu recebo mensagens aí do Brasil inteiro pedindo, né, suporte ali. E outro detalhe, Paulo, você não sabe, a quantidade de paciente de alto poder aquisitivo que procura aquele hospital, você não tem ideia não. Principalmente ali daquela região, né, ali do Alphaville, Jardins. E não se trata nem de querer economizar, porque eles têm dinheiro. Tem dinheiro, se trata, ao contrário, de querer saber que vão no lugar onde serão com certeza atendidos bem. Exatamente, você tem tudo ali. Você tem anestesista de plantão 24 horas, cirurgião pediatra 24 horas, tudo ali funciona 24 horas. Então, até esse dia atrás, um amigo meu aí me ligou desesperado, meu filho convulsão, ele mostrou um vídeo lá da casa dele, eu falei, corre agora. Ele falou, para onde que eu vou, doutor? Vai lá para o ECAD, você está mais próximo aí. Eu cheguei lá, ele já estava sendo atendido, medicado e já no quarto com tomografia computadorizada de crânio e tudo mais. Então assim,
É bom demais, né não? Tá A doido. gente entrar na política com esse propósito. Você ter vontade política para fazer, faz. Você lembra lá na época da Larissa Lohane, a gente saía atrás, pedia isso, pedia aquilo, né? Hoje, com a política, nós transformamos esse hospital nessa referência mundial, né, na separação de crianças siamesas, nos hemangiomas, e também, né, uma referência na América Latina toda aí com essas cirurgias de alta complexidade. Doutor Zacarias, mas existem outros hospitais também destinados à área infantil, né, de crianças e adolescentes. Na área do Estado, existe algum outro ou tudo ficou concentrado nesse? Ficou tudo concentrado, né? O estado inteiro manda para cá pela referência. Agora, parece que Rio Verde tem um hospital de pediatria específico também, mas eu não sei se com toda essa estrutura, né, que a gente montou ali. Mas precisa, né? Os hospitais, principalmente do interior, precisam dar suporte às crianças, porque o atendimento, as ações básicas é extremamente importante para que você evite que esses pacientes vão ao hospital, que sejam cuidados com pediatra, né? Com vacinação correta, medir peso, altura, alimentação. Quer dizer, tudo isso é importante nas ações básicas. Eu tenho defendido muito as ações básicas. Agora, o hospital é para um trabalho de alta complexidade, né? Onde você não, média e alta, onde você não tem essa estrutura e caminhar essas crianças para lá. Há quanto tempo existe esse hospital, o ECAD? ECAD, que vamos repetir, é o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. 3 anos. 3 anos. 3 anos. Ele acaba, de alguma forma, sucedendo ao antigo materno infantil? Na realidade, o materno ele era um hospital, né? Eu trabalho lá desde 1986, trabalhei lá, né? Ele era um hospital, assim, materno e infantil. Não era um hospital específico no atendimento só da criança e do adolescente. O adolescente, o pessoal pergunta, mas por quê? Eu falei, veja bem, a pediatria, a regulamentação é até 12 anos. E depois dos 12 aos 18 anos, onde é que esses pacientes vão? Ficam perdidos. Não tem. Vai para o clínico? Vai para o pediatra? Entendeu? Então não é assim. Nos Estados Unidos a pediatria funciona em determinados estados há 18 e 21 anos. Então você tem que ter um atendimento para o adolescente. Porque tem determinadas doenças no adolescente que são diferentes do adulto e também um pouco diferente das crianças. Né? O adolescente vai até que idade, então? Aqui em Goiás. Adolescente até 18 anos, né? Até 18? Até 18, Até 18 anos. Até 18 anos. Tá, e até 17 anos, completando 18. Tá, mas isso é determinante na hora do atendimento? Porque o pediatra fala, não, eu não atendo criança nessa idade, é difícil e tal. Por exemplo, eu sou cirurgião pediatra. Teoricamente, eu deveria atender até 12 anos, entendeu? De 12 para cima, vai para o cirurgião geral? Não, mas como eu tenho formação, e minha equipe também, em cirurgia geral, né? Porque eu tenho residência em cirurgia geral e cirurgia pediátrica, a gente atende alguns casos, né? Que você vê que tem solução e atende. Outros casos eu encaminho para meus colegas que têm mais experiência em determinados equipamentos, robótica, videolaparoscopia. Inclusive tem um equipamento de videolaparoscopia também de emenda parlamentar que está lá no ECAD. Também? Também. Quantos equipamentos são no total? Eu nem sei te falar, Paulo, são tantos que na época, eu me lembro muito bem, no meu primeiro mandato, eu cheguei para o governador e falei aqui, 9 milhões aqui de emenda parlamentar, tudo para o hospital materno infantil. Ele falou, e depois? Falei, depois vai para o hospital que você vai fazer, que até então não tinha, né? Aí ele falou, escolhemos os equipamentos de acordo com o corpo clínico. Mas era uma área necessária, né? Eu me lembro quando os senhores foram eleitos, eu fui eleito junto com o Caiado a primeira vez em 2018. O primeiro ato que ele fez, vindo de Brasília, da posse do presidente, foi ao Hospital Materno Infantil. Foi, eu estava junto com ele. O senhor estava junto lá, eu também presenciei esse momento, né? Até fiz uma live. Você estava lá mesmo. Eu fiz uma live naquele momento mostrando as condições precaríssimas, né, em que estava o hospital. As enfermeiras lá, na hora que nós chegamos, porque eu recebi um zap ali no avião, falou, governador, o hospital vai fechar amanhã. Ele falou, como assim? Ele falou, não tem material, não tem medicamento. Ele falou, não, saímos daqui, nós vamos para lá. 11 horas da noite, você lembra? A gente estava lá no hospital, e aí olhamos e tudo, os enfermeiros fazendo vaquinha para comprar medicamento anticonvulsivante para uma criança que não tinha um medicamento ali naquele momento. Logo depois ele rifou 2 carros
de luxo, lá que estava no palácio, né? Ele falou, isso aqui não tem utilidade não, vamos rifar esses 2 carros, e esse dinheiro foi para o Hospital Materno Infantil. E foi. Rapaz, eu me lembro muito bem, houve uma dificuldade muito grande do Caiado na área da saúde, foi tenso. A pediatria estava explodindo, eu tenho todos esses documentos mostrando essas reportagens, Paulo, que saía no jornal, televisão, estava explodindo. Criança nos corredores, a família, não, uma péssima atenção. Aí ele pegou, transferiu uma parte lá para o UGOL, você lembra? O UGOL passou a atender determinadas doenças de criança lá, que não é a missão desse hospital, mas abriram as portas para o atendimento. Aí depois veio a pandemia, que piorou mais ainda, e logo a seguir a pandemia acabou e ele transformou o Hospital do Ipazgo, ele comprou o Hospital do Ipazgo e transformou no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente. Foi criticado, muito ruim, e nós defendemos bastante. E hoje você vê a realidade que Goiás precisa de um hospital de pediatria. E está lá. Você acha que o Ipazgo hoje, com o que ele tem, ele daria conta de manter um hospital desse? Gastando aí 15 milhões por mês? Aquele hospital custa 15 milhões por mês, Paulo. Que isso? E esse dinheiro vem de onde? Do SUS? Do SUS, do governo do Estado? Né, a OS, o Estado, quer dizer, tudo isso aí é um negócio complicado, porque a saúde, ela não tem preço. E a saúde também, você tem que atender todo mundo. O SUS, ele é integral, né? Não interessa se você é rico, se é pobre, não interessa. E você tem direito ao SUS. Quer dizer, então, assim, é complexo você dizer, mas o custo é alto, né? 15 milhões. Você acha que o Ipazgo teria condições de colocar todos esses equipamentos que nós colocamos com emenda parlamentar? Eu acho que não. Então, assim, e manter o hospital, esse é o difícil. Não adianta, eu falo muitas vezes para os prefeitos do interior, precisamos construir um hospital assim, assim, assim. Fala, prefeito, deixa eu te falar, o Ministério da Saúde, ele já fez os estudos e determinou que o hospital, abaixo de 60, 100 leitos, ele não funciona. Você não tem condição de manter um hospital com 30 leitos. O custo é altíssimo, porque você precisa contratar médico, enfermeiro, né? Pessoal técnico, exames, uma série de coisas. Então, assim, dificulta, né? Mas isso aí é o próprio Ministério que diz isso. Agora, esse hospital, eu discuto muito com a diretoria, a gente está sempre conversando sobre o custo que é você manter um hospital desse porte. Agora, e eu digo o seguinte, Paulo, sim, só para concluir, o governador Caiado, ele revolucionou a pediatria no estado de Goiás. Põe isso na cabeça, gente. Eu participei de tudo. Se não fosse o governador, esse hospital não existia. Eu estou na... Não é? Eu estou na... E tem o Cora também. Né? O Cora, olha só. Não, eu não conheço o Cora, mas os meus amigos, colegas anestesistas que vão lá, eles ficam maravilhados. E ainda tem Cora que é especializado em oncologia. Né? Exato. E ainda tem um detalhe, Paulo, ainda tem os equipamentos do centro cirúrgico, que são os gabinetes de anestesia, que eles chamam aquilo ali de a Ferrari dos anestesistas. Para mexer no equipamento daquele, você tem que fazer um curso. Ele é muito complexo, né? Um aparelho extremamente seguro. Então, veja bem... Isso em qual hospital? No ECAD. No ECAD. Tá, esses equipamentos que o senhor que eu consegui também com emenda parlamentar, aqueles monitores e tudo mais. Os leitos lá de UTI, todos individuais, com fluxo laminar, para não evitar a contaminação de um para o outro. Então, assim, eu estive lá na inauguração com o secretário Razível, você fica maravilhado. Quem chega ali, igual a embaixadora da Dinamarca, eu trouxe ela aqui porque eu estive lá na Dinamarca, né? E conhecendo o sistema de saúde lá, ela falou assim, na Dinamarca nós não temos um hospital como esse. Olha. E você sabe o que mais chamou a atenção dela? O atendimento psicológico das crianças e das mães. Mais do que necessário, né? Exatamente. Quer dizer, então, assim, Goiás nunca teve um hospital de pediatria. E eu participava, às vezes, de programas de governo e falava sobre isso. Mas não valorizava. Sabe por quê? Porque criança não tem título de eleitor, gente. Criança não vota. Então ninguém, estava nem aí. Aí quando o Caiado me convidou para entrar na política, nós entramos com esse propósito.
E ele fez acontecer, entendeu? Isso é importante dizer, que investe na saúde, na educação, em primeiro lugar no IDEB, quer dizer, tudo isso a gente tem que valorizar, né? Valorizar o que é nosso aqui, Claro. da terra nossa. Doutor Zacarias, e agora? Quer dizer, o seu sonho, né? Acaba virando um sonho ser senador, é isso? Estou errado ou não? Não, tá certo. Não é nem obsessão, é um sonho. É um sonho, assim. É um sonho. Como senador, o senhor acha que pode fazer o que mais do que o senhor já tem feito? Nós vamos trabalhar a nível do Estado em geral, né? Essa é a função do Senado. E também, claro, ajudando todos os municípios, como eu tenho ajudado muito. Mas o Senado, ele te dá também um programa de você ter uma verba maior para que você possa ajudar cada vez mais o Estado e os municípios com verbas parlamentares. Quer dizer, então, você tem praticamente mais do que o dobro do que o deputado federal. E você também tem 8 anos, né? Você pode tocar aquilo ali com muita tranquilidade, sem se estar preocupando com as novas eleições. Agora, por que eu vou para o Senado? Já desde a última eleição eu tinha esse propósito. E aí você consegue melhorar mais ainda a vida das pessoas. Agora, é o tal negócio, se eu for eleito, tudo bem, se eu não for, eu continuo como médico, né, do jeito que eu tenho feito e trabalhar. Eu não sou obcecado pelo poder não, sabe? Eu não me apego ao poder. E assim, eu levo a coisa tão tranquila, Paulo, que lá na Câmara eu peguei um grau de amizade, de respeito, de credibilidade muito grande. Eu faço parte de 2 comissões que eu acho extremamente importantes, que é a Comissão da Saúde e a Comissão de Ciência e Tecnologia, que inovação, tecnologia, isso para mim é o ouro hoje, né? E sou presidente de 2 frentes parlamentares importantes, que é a da primeira infância, que é do Congresso Nacional, e também da frente parlamentar da saúde, que é do Congresso Nacional também. As 2 são mistas, né? Então, assim, eu participo de muitas atividades, inclusive em missões internacionais, né? E a Secretaria de Ciência e Tecnologia deu um avanço muito grande, porque você amplia seus conhecimentos. Por exemplo, estive o ano passado na Austrália, no Congresso Internacional de Aeroespacial, onde nós estamos discutindo, Paulo, a economia espacial. Então, assim, a internet, os satélites de baixa altitude, para você monitorar o clima, né? Para você ver os GPS, tudo que acontece no mundo todo. Aí depois, agora eu fui na Áustria, em Viena, na ONU. Então, tá certo. Vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo, o senhor continua falando sobre isso daqui a pouquinho, pode ser? Pode ser. O tempo passa rápido, Passa e muito a gente rápido. não pode ficar para trás. Não, de jeito nenhum. Então vamos lá, a gente volta já. Nucleodonto, transformando sorrisos há 49 anos. Muito bem, estamos voltando, né? E o tempo passa rápido, né? Já chegamos ao final do programa, mas ainda temos 5 minutinhos para ouvir o doutor Zacarias Calil, que é médico e é também deputado federal pelo MDB. Conclua para a gente, por favor, deputado, um resumozinho bem rápido dessas viagens internacionais que o senhor tem feito. Então, eu estive na Austrália, posteriormente agora, esse ano estive em Viena, né, trabalhando lá na ONU, e nós fomos discutir também o programa aeroespacial. Inclusive tinha o Marcos Pontes estava com a gente, que é o astronauta, né? A seguir, agora, semana retrasada, eu estava na Itália, passei uma semana lá, estivemos lá na Enel, onde discutimos bastante os problems. Deu para discutir? Não acabou a energia no meio da ruim, história, né? não? Como lá, alguém falou, calma aí. Eu falei, não, tem que ouvir a verdade aqui, o que acontece no Brasil. Porque vocês estão aqui na Itália, não estão sabendo o que aconteceu lá em Goiás e muito menos em São Paulo. Aí dali nós fomos para Bolonha, né? Visitamos a fábrica de cigarros lá, Philips Morris, que eles querem acabar com o cigarro de papel e manter esse cigarro eletrônico aí, essa coisa ruim aí que a gente tem no mundo inteiro, né?
E também, assim, na Embaixada Brasileira, né, estivemos lá com o Renato Mosca, que é o embaixador, discutimos a política e o acordo União Europeia com o Mercosul. Isso é importante, hein? Daqui a 8 anos vocês vão ver a diferença que vai fazer, principalmente aos impostos de carros de luxo, essas coisas assim, que vão chegar no Brasil num preço bastante mais acessível do que é hoje. Então, assim, você discute economia, você discute política, tudo isso é importante na vida do político. E tem uma missão agora, não sei se vai ser aprovada, para eu ir, já fui convidado, para ir para a China agora, logo, nesses próximos dias aí. Tá bem. E a tal da farmácia em supermercados, projeto do qual o senhor é relator, que expectativa o senhor tem? Então, isso aí já foi sancionado, né, pelo presidente Lula. Você vai abrir uma farmácia num espaço físico dentro do supermercado. Não é na galeria, não. É onde você vai lá, pode comprar seu remédio, seu antibiótico, né, medicamentos ali para emagrecer. O que você precisar, você compra dentro da farmácia no espaço físico. Não é você chegar lá na gôndola e pegar o medicamento e passar. Veja bem, vai ter um farmacêutico, o projeto é esse, de plantão ali, durante todo o período de funcionamento do supermercado, e você, né, vai ter um atendimento, você vai ali fazer compras e aproveita e já está com sua receita que o médico prescreveu e compra ali, você tem mais comodidade, mais segurança, um estacionamento amplo, né, com um horário de funcionamento estendido, feriado, sábado, domingo. E um detalhe, algumas farmácias também, algumas cidades do interior não tem farmácia. É onde você pode ter ali o espaço físico no atendimento para a população. Então você vai ter, obrigatório ter um farmacêutico dentro da farmácia. Isso é obrigatório hoje em dia Exatamente, também, mas não é cumprido. Aí é um problema já do Conselho Federal de Farmácia, né? Então nós demos todo esse encaminhamento. Imagina uma grande rede aí de drogarias, de farmácia, que tenha 50 unidades aqui em Goiânia, por exemplo. E tem isso, tem até mais. Vai ter que ter pelo menos 50 farmacêuticos, mas mais do que 50, vai ter que ter revezamento deles também. Exatamente. Inclusive, Paulo, isso aí foi um assunto que nós discutimos no Senado, porque você vai também aumentar a quantidade de profissionais trabalhando, né? Às vezes muitos farmacêuticos reclamam e tal, está com dificuldade de emprego, isso, aquilo, e responder pela farmácia, aí você vai ter um rodízio maior. E tem então você vai gerar de repente por 2, 3, 10 farmácias. Exatamente, quer dizer, agora essas grandes... Isso não vai inviabilizar essa exigência? Não vai custar mais para quem tem esse poder, digamos assim, de ter uma farmácia dentro do supermercado? Não vai encarecer isso tudo? Eu acho que vai diminuir o custo. Por quê? Porque você vai ter um volume maior num espaço que você não vai pagar determinado valor de aluguel, né? O consumo de energia, de manter o medicamento ali, porque você já tem toda a estrutura. E um detalhe, é setorial, você não vai pegar o medicamento e colocar junto com o frango congelado. Então, por exemplo, se você vai pegar um medicamento controlado, ele já vem lacrado. Você pode pagar lá ou pode pagar no caixa, com código de barra. Tá bem. Vamos fazer o seguinte, a conversa está boa e o senhor vê que a gente nem falou ainda sobre a política. Vamos guardar esse assunto para o próximo programa que você vai assistir aqui pela PUC TV. Tá bom, doutor Zacarias Calil vai continuar conosco para essa, digamos, segunda parte dessa entrevista. Primeiro a gente falou sobre medicina, o trabalho dele maravilhoso, e agora, no próximo programa, a gente vai falar sobre política. Por enquanto, obrigado por ter vindo. Sempre às ordens. A gente volta então, fique ligado na programação da PUC, que você vai assistir. Um abraço, até a próxima. Um abraço a todos.